1 Samuel capítulo 1. Deixa eu dar uma dica. Eu vou fazer essa pregação, sermão, meio como um estudo. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar às vezes para olhar o texto, para fixar, tá bom? Capítulo 1, verso 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Para aí. Para quem já fez ano bíblico e quis passar esse verso com velocidade, do tipo, não sei por que esse texto, muito nome, vou passar logo pro verso 2, que é onde importa. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa importante aqui. Vamos lá. Naquele tempo, em tempo de Israel, os status econômicos e sociais também eram contados por onde a pessoa morava. Ou seja, guarda isso. Quanto mais longe do centro da cidade, mais, até hoje a gente usa esse termo, marginalizado. As pessoas marginalizadas eram pobres, órfãos, viúvas. Quanto mais ao centro da cidade, mais rico, mais poderoso, mais influente. E em Israel havia muitas montanhas e montes, ou seja, quanto mais ao centro e mais alto, mais rico, mais influente, mais poderoso. Eucana morava onde? Na região onde? Montanhosa de Efraim. O texto já disse pra gente, não é uma família pobre, não é uma família coitadinha, era uma família rica, poderosa e influente. Ainda acrescenta, ele era da linhagem levítica, efraimita da linhagem levítica, curioso, né? E esse bando de nome aqui, Larissa, o que é isso? Sempre pulei. Olha que curioso, pode ser que alguém precise dessa informação hoje. Lá em Números, não abra sua Bíblia não, lá em Números, depois que Deus, eu estou só cuidando para não dar microfonia. Quando Deus falou assim, olha, vocês não vão entrar na terra de Canaã porque vocês não tiveram fé. Vocês ouviram os espias lá, os medrosos, e vocês agora vão ficar peregrinando? Logo em seguida se levantou 3 nomes, chamados Coré ou Corá em algumas Bíblias, Datã e Abirão, para fazer uma revolta sobre quem era realmente a liderança escolhida de Israel. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto? Nesse tempo, liga não, foca aqui. Sempre vai ter algo que vai acontecer. É criança, gente. Criança é natural, tá? Eu ainda não sou mãe, mas eu sei, e às vezes os pais ficam danados com os nossos olhares. Então, só continuar olhando para cá que está tudo certo. Deixa que daqui a pouco vai se ajustar. Voltando, linha de raciocínio. Corá, Datã e Abirão se revoltaram contra a liderança de Moisés e Arão no deserto. Vou encurtar, porque essa não é a nossa história de hoje. Mas chegou num ponto que Deus falou assim, olha, vamos ter que decidir, vou ter que mostrar para eles quem é que eu escolhi. E Moisés fala, olha, quem Deus escolheu, vai ter uma demonstração. Quem não foi escolhido, dado a revolta, a terra vai se abrir e vai engolir. E você provavelmente, se não ouvir essa história, está em Números 16, depois você confere, tá? Mas a terra realmente se abriu e engoliu Datã, Abirão e Corá com suas famílias. Isso era o que eu ouvia desde pequenininha. E provavelmente alguns mais antigos já imaginavam que morreu todas as famílias. Mas quando a gente chega em 1 Samuel 1, a gente começa a ler esse bando de nome, e se você continuar, você vai chegar no nome de Corá. Ou seja, Eucana era descendente do revoltado lá. Ué, mas não morreu a família toda? Não era para morrer todo mundo, teoricamente, lá na revolta? E aí eu olhei, claro, Deus guiando, Números 26, não precisa abrir, isso é só para quem faz anotação aí, tá? Números 26, 11 diz que os filhos de Corá não morreram. E olha que Corá foi um dos mais revoltados.
E tem um detalhe. Não bastasse Eucana e Samuel serem filhos de um revoltado, de um rebelde, você depois pode olhar em Salmos com cuidado, Salmos 42, Salmos 44 a 49, e tem alguns outros que você vai olhar assim, Salmo, e embaixo tem ao regente do coro dos filhos de Corá. Sabe o que é interessante? Tem muita gente que carrega uma herança maldita, que fica dizendo assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, por isso eu sou assim. Na faculdade, a gente brincava de dizer que era a síndrome de Gabriela. Não existe essa síndrome, tá? Mas era o pessoal que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Você pode, em nome de Jesus, quebrar o ciclo. Assim como os descendentes de Corá. Corá foi marcado por ser um revoltado que não se arrependeu. Mas a herança e a descendência dele, olha que ponto chega. Chegamos a um homem rico, poderoso da região montanhosa de Efraim, que era da descendência de Corá. Outra curiosidade rápida, que senão o tempo vai correr demais. Por que tem tanto nome? Porque se você olhar, depois, com curiosidade, 1 Crônicas 6, 30, o capítulo 6 é a descendência deles. É aquela genealogia cheia de nome, né? E o nome de Eucana é um nome parecendo, desculpa quem está aqui presente, tipo José e João nos nossos dias. Tem de monte. Então, a Bíblia deixou claro que Eucana que era esse. Porque se você olhar em 4 versos, tem uns 3 Eucanas. Aí você vai falar assim, meu Deus, é Eucana de novo? É outro Eucana, e gostavam desse nome. E aí, para a gente saber qual que era o pai de Samuel, você tem que olhar com essa referência aqui do 1 Samuel 1:1, com esse bando de nome. Entenderam? Vamos para o verso 2. Vamos lá. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Vou seguir só para a gente poder fazer os comentários em sequência, tá? Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Segura um pouquinho. Eucana era um dos sacerdotes ali. De uma linhagem especial. Uma representação não só poderosa econômica para o povo, mas espiritual. Pergunto a você. Um homem pode ter mais de uma esposa? Pela Bíblia? Por Deus, por direito divino, um homem pode ter mais de uma esposa? Não. Por que nós temos, então, vamos colocar aqui um cristão, um crente, com 2 esposas? Vou responder, não precisa se preocupar, que já fica aquele desespero. Calma. Eucana, assim como eu e você, podemos ser levados a negociar princípios e valores pela pressão social. Naquela época, ser pai, ter filhos, era algo extremamente... Gente, o sucesso era medido pela quantidade de filhos. Hoje a gente mede sucesso pelos bens, né? Quanto mais bens se tem, quanto mais dinheiro se tem, é a pessoa com sucesso. Naquele tempo, quanto mais filhos se tinha, mais sucesso se tinha. E quando Eucana, que amava Ana, passou o 1º ano de casamento, passou o 2º e nada de filhos, a influência dele começa a baixar. Aí o povo começa a olhar meio torto, né? Ih, acho que Deus se afastou, acho que andam pecando. Aí começa um monte de pensamento errado, né? O que será que aconteceu porque Eucana e a Ana não estão tendo filho? Mas já deu tempo. E olha que legal, né? A vizinha já teve, o irmão já teve, fulano já teve, e eles nada. Vocês sabiam que naquela época, na cultura social da época, um homem poderia se divorciar legalmente quando a esposa não lhe dava filhos? Isso nunca foi desejo divino. Eucana poderia se divorciar legalmente pela cultura da sua época. Ele não se divorciou, mas eu diria que ele também fez tão ruim quanto. Porque o que ele fez? Arranjou uma 2ª esposa.
Me diz onde que na Bíblia 2 mulheres na mesma casa foi sucesso e felicidade. Nem hoje, viu, gente? Se vocês colocarem 2 mulheres, olha, pode ser mãe e filha, já dá problema, mas que dirá 2 esposas. Eu não consigo entender esses homens da Bíblia, que eu sou mulher, eu sei, meu marido está ali atrás, ele sabe. Há uma dificuldade de cuidar de uma só. Por que eles querem mais de uma? Não é, mulherada? Com todo respeito, porque não é para ofender a gente, não é isso. Mas eu fico querendo entender que onde que tirou que tem que ter mais uma. Abraão, quando colocou mais uma, foi sucesso? Foi bênção? Não. Só problema. Salomão, então, ele deixa até um livro de conselhos para a gente tentar tomar cuidado. Né? Davi com um monte de esposas todas as vezes. Agora escute com atenção, porque eu não vou falar de casamento aqui. Todas as vezes que a pressão do mundo, a cultura, porque a cultura da época era ter 2 esposas era tranquilo, divorciar era legal, não havia problema. Mas esse era um princípio inegociável. Não era um princípio para se abrir mão. Não era um valor eterno para se abrir mão, e Eucana abriu. E você e eu? E esse não é um apelo, não. Isso é só uma pergunta para você pensar. O que a vida hoje tem ensinado, tem colocado ao meu alcance, que faz parecer que não tem problema, que está tudo bem? E eu não posso nem mencionar aqui que poderia ser a primeira coisa que a gente pensa assim, a música, a roupa. Mas, gente, tem tanta coisa que quando a gente vai ver, qual é o problema de eu gastar tempo com isso? Não parece que abala a minha fé? Só que eu vou deixando a cultura da terra entrar na minha vida e menos cultura do céu eu estou cultivando no meu coração. E aí, o final, que é triste, eu acabo, sem perceber, abrindo mão de princípios e valores inegociáveis. Porque todo mundo está fazendo, todo mundo está dizendo. Porque eu vi o pastor, eu vi fulano, aí a gente começa a usar até a referência da igreja. Porque fulano está fazendo, por que eu não posso fazer? Ué, desde quando a tua referência deixou de ser Jesus? Desde quando a tua referência se tornou o outro agora? Estamos na mesma caminhada. Eu tropeço, você tropeça. Se tu olhar para o meu tropeço para tropeçar, vai dar ruim. Se eu tropeçar, é para você me ajudar a levantar. Não é para você tropeçar junto. Ah, ela errou, vou fazer também. Não. Eucana, então, contrai um segundo matrimônio. Reputação, meus queridos, é o que as pessoas pensam de você. E eu não posso considerar como que pensam sobre mim. Por quê? Porque eu não controlo a mente de vocês. Tem gente que pode achar assim, nossa, ela grita, ela fala alto, ai, ela é chata. Tinha gente que falava para mim que eu era arrogante. Eu falei, nossa, não sei nem o que eu fiz. Tem gente que se deixar, a minha respiração incomoda. O que eu vou fazer para agradar essas pessoas? Nada. Agora, o que realmente define quem eu sou? Caráter. Pergunto, qual desses 2 a gente leva para a eternidade? E por que a gente às vezes está gastando tempo com a nossa reputação? Claro, se eu tenho um caráter bom, nobre, fruto do Espírito, a reputação vai ser boa. Mas mesmo assim vai ter um filhinho de Satanás que vai te olhar torto. Deixa ele para lá. Porque o caráter é o que importa. A gente tem que gastar tempo moldando o nosso caráter, não o que os outros pensam. Eucana, quando se deparou com o que os outros iriam pensar, ele teve um segundo casamento. Teve filhos? Teve. Teve felicidade? Não. Atrapalhou a vida da mulher que ele amava. Continuando. Eles iam todo ano, isso no verso 3, todo ano adorar ao Senhor. Olha o verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre ou o útero. E assim o fazia ele de ano em ano. E
todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. A Bíblia nem quis dizer quanto tempo que foi essa provação familiar. Eu sentei ali atrás e fiquei pensando, Senhor, quanto tempo? 1 ano não dá para ser. Sabe por quê? A Bíblia vai falar que Penina teve um filho? Não, estava no plural. Se for filhos, e fosse pelo menos 2 ou 3, vamos contar que pelo menos uns 3 anos ou 4 anos, isso se ela fizesse em sequência, né? Engravidou, teve filho, pelo menos 3 anos da vida de Ana já atormentada com essa mulher. Considerando que Eucana e Ana provavelmente passaram aí um tempo esperando que ela viesse filhos e nessa de não vir, ele casa, eu só quero que a gente tenha uma dimensão de que não foi rapidinho. A provação que Ana passou não foi rápida. Também não tenho aqui para quantificar para você, foram 10 anos, foram 7, foram 5, não sei. Mas eu sei uma coisa que a Bíblia fala. Ano após ano, a rival dela irritava ela, provocava ela porque Penina tinha filhos e Ana não. Mas por que Penina fazia isso? Porque ano após ano eles faziam o quê? Eles iam até Siló. Siló era como se fosse a capital do templo, de um dos templos, se não me engano. E Israel tinha algumas festas que eles convidavam o povo todo a congregar juntos. Então, pelo menos uma vez por ano, eles iriam se reunir. Se tivesse condições para se reunir mais vezes, perfeito. Há alguns comentaristas que sugerem, apenas sugestão, de que essa poderia ser a festa da Páscoa. Uma festa anual que todo mundo se reunia no templo para adorar ao Senhor. E uma festa que não era para ter choro, lamento, tristeza. Já viu alguém chorando na Páscoa? A não ser que a gente esteja de gratidão pelo que Deus fez, né? Mas não é uma cerimônia triste de lamento. Ano após ano, um caos no lar. Deixa eu te perguntar, não precisa levantar a mão e não precisa falar em voz alta. Seu lar está desestruturado? Sua vida está um caos? Continue adorando. Nada impediu Eucana, Ana e essa família complicada de ir ao templo adorar. Não importava o que acontecesse. Poderia ter gente falando, olha, ó, o cara que casou 2 vezes, olha, ó, os filhos, ali o cara falta de fé. E lá vem a família complicada. Nada impediu eles de irem todas as vezes para o templo adorar em família. Gente, eles não se amavam tanto não, mas eles iam para a igreja juntos. A rival provocava, matava onde? Na igreja. Muitas vezes o seu maior problema vai estar onde? Aqui na igreja. Desculpa, tem que falar. Porque a gente acha que aqui vai ser um lugar só de santos e perfeitos. Aí bate um olhar torto, uma fala atravessada e eu falo, nunca mais eu volto aqui. Mas você veio por causa de pessoas? Você fica por causa de pessoas? A sua adoração é por causa de pessoas? Não. Não. Gente, Pedro foi usado por Satanás para falar besteira para Jesus. Então, tem muita gente dentro da igreja andando próximo de nós que pode abalar nossa fé. Pode ser usado para fazer assim, não quero mais voltar. Não vou para a igreja, não. Ouvi coisa que eu não gostei, falaram algo que eu não concordo. Só que isso aqui é como um hospital. Isso aqui não é para quem é santo perfeito, não. É para quem está buscando em Deus, cada dia, um caráter semelhante a Cristo. Amém. Então, vai ter gente falha? Vai ter gente penina? Vai ter gente provocando a minha vida? Vai. Ou como vai? Pode ser até parente, familiar. O fato é, não deixe que nada atrapalhe a sua adoração. Quando Eucana ia sacrificar lá com sua família, ele dava porções para cada filho, para cada esposa, para Penina e cada filho. Chegava em Ana, dava porção dupla.
Eucana, ele fazia um gesto para falar assim, Ana, para mim é como se você tivesse filho. Então eu estou dando aqui a porção dupla que é para você e uma criança que não existe, mas para você ver que eu não tenho problema com isso, Ana. Eu te amo da mesma forma. Mas tinha também um lado meio marketing, né? Meio publicidade. Seria que nem a gente jogar no Instagram hoje em dia. Olha, estou dando porção dupla para minha esposa amada. Para ver se a galera dá um like e percebe que não sou eu o culpado, né? Se Deus fez isso com ela, a gente ainda é feliz. Aquela política, né? Não é nem política. Como é que eu posso dizer? A exposição. Porque o Cana era preocupado com o quê? Com caráter? Com reputação. O que os outros vão pensar? Mas a Ana aceitava. Mesmo toda essa situação, ela aceitava, fazia o sacrifício dela. Mas o coração dela ia pesando ano após ano. E aqui entra uma coisa na qual eu me identifico e ao qual você se identifica. Eu não vou falar aqui para quem quer engravidar como eu. E como Ana queria. Eu vou falar aqui para você que tem um sonho de uma vida. Um sonho desde criança. Gente, pode ser viajar de avião. Pode ser conhecer São Paulo. Não sei, né? Eu imagino que aqui todo mundo tenha conhecido. Mas eu não sei qual é o seu sonho. É da casa própria, Larissa. Eu sonhei a vida inteira em ter uma casinha. Eu queria poder comprar meu carro. Eu não sei qual que é o seu sonho. Eu vim pensando com Deus, falando assim, Deus, eu sonhei minha vida inteira em dirigir. Gente, eu era aquela criança que se eu pudesse dirigir com 7 anos de idade, eu dirigia. Mas não achei nenhum tio maluco para me ensinar nessa idade. Amém. Por isso. Com 10 anos, eu era aquela que falava assim, eu posso sentar no banco da frente. E eu ia assim, contando os dias para chegar. Qual é a idade permitida? 18. 18 era o auge do meu sucesso. Eu ia brilhar. 18 anos era a hora do meu sonho realizar. Chegou 18, realizei o sonho? Não. Meu pai começou a boicotar meu sonho. Pai da terra. Começou a boicotar meu sonho. Depois de muito negociar, ele conseguiu pagar minha CNH. Gente. E vocês acham que eu passei de primeira? Não. Para melhorar foi na adrenalina. Reprovei, não posso dizer quantas. Sei que eu passei. Mas sabe o que eu lembro disso? Eu lembro que quando eu passei, eu fiz uma oração e falei, Senhor, o dia que o Senhor me der um carro, ele vai ser dedicado a Ti. Mas um carro para Deus? Não sei, Deus. Tiver que dar carona, tiver que andar para lá e para cá, o que tem que fazer? Tem que ser dedicado a Ti. Em 2016, Deus me deu um carro. Um seminovo. Isso daqui não é teologia da prosperidade, não, tá? Eu poderia estar sem carro e teria que fazer o trabalho de Deus do mesmo jeito. Mas, no meu caso, quando veio esse carro, para quem acompanhou a saga, era o Clio Guerreiro. Chamado de Clio Guerreiro, porque ele foi em tantos lugares. Tinha lugar nesse Rio de Janeiro que eu nem sabia que existia, que eu fui com esse carro para pregar, para palestrar, para entregar a cesta básica. E, olha, não teve tempo ruim para carregar Caleb para lá e para cá. E aí, quando chegou o momento de eu me desfazer do Clio, do Clio Guerreiro, foi para um pastor. Aí eu falei, pronto, a missão desse carro é fé. Foi de um pastor para outro pastor. Eu falei, olha, esse carro, depois que passou aqui, a linhagem dele é para passar em mãos santas ou para fazer o serviço. Consagrado, consagrado. Mas, gente, eu quero só dizer para você uma coisa. O seu sonho, maior sonho, pode estar demorando a se realizar porque ele não está combinado com o sonho de Deus. Se o sonho da casa própria é um sonho egoísta que vai fazer você ficar com o pensamento aqui nessa terra, Deus não quer que você pense o tempo todo, finque o pé nessa terra como se não quisesse mais o céu. O sonho é comprar roupa, maravilha, mas onde isso se aplica na vontade divina? Deus, eu quero abrir uma empresa, ótimo. Onde isso se encaixa com o sonho divino? Tudo pode se encaixar no sonho divino. Tem que perguntar para Ele. A questão é, Ana queria filhos e ela orou muitos anos por isso. E ela passou provações, humilhações e chorou muito por isso. E não foi uma vez, não, foi ano após ano. Mas me diz uma coisa, quantas vezes Ana orou? Muitas?
Por que a gente só tem uma oração registrada? Porque foi a oração. Porque até então Ana orava de uma forma, quando ela fez a oração, Deus falou assim para Samuel, que foi o filho dela que escreveu. Inspirado, falou, escreve, porque vai ter gente precisando aprender essa oração. Essa que eu quero que esteja registrada. As outras não. Essa aqui. Vamos olhar? Seguindo. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Escuta uma coisa antes da gente entrar na oração de Ana. Nem sempre as pessoas que te amam muito, amam de coração assim, morreriam por você, vão entender a sua dor. Vou repetir. Sabe por quê? Tem gente aqui que fala assim, eu tentei desabafar com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu cônjuge, e eles não entendem. E a Bíblia está mostrando um Eucana que amava muito Ana, mas não estava conseguindo entender a dor que ela sentia. Tanto que ele fala, mas Ana, o que está acontecendo? Você não me ama? Eu não sou tão melhor do que 10 filhos? Olha, eu não sou Ana, não. Se eu ouço um negócio desse, na circunstância que ela está vivendo, eu vou falar, ué, eu também não sou melhor do que 10 filhos, por que casou? Mas Ana me dá 2 tapas na cara, porque Ana não respondeu. Ela tinha todos os motivos para responder, ela tinha todas as razões para responder, e ela não responde. Ela não fala nada, ela fica quieta. Porque Eucana não entenderia nada do que ela falasse, e às vezes a gente gasta saliva, gasta nosso tempo e energia falando com quem não nos entende. Sabe para quem que Ana falou? Verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma. Orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que foi? Tinha que ser varão, é um detalhe, não era qualquer coisa. Ela pediu um filho, homem. Não porque tivesse aquela preferência de não quero mulheres, é porque para o que Ana queria, para dedicar ao Senhor, ela falou, esse daqui vai ser sacerdote. É como se ela falasse, Senhor, o filho que eu tiver vai ser teu, vai estar aí no templo, vai te servir. Queridos, tem coisas nessa oração que eu preciso rapidamente falar com você. Vocês sabiam que antes de Ana, ninguém nunca tinha chamado Deus de Senhor dos Exércitos? Poderia chamar de Paizinho querido, Deus Criador, chamar Deus de várias formas, como até hoje a gente tem nas nossas orações. Mas eu preciso que você entenda o que é quando clamamos Senhor dos Exércitos. Porque ela deixou um legado. Ela foi a primeira a orar assim, e se depois você pegar de 1 Samuel em diante, você vai ver Samuel falando assim, você vai ver Davi falando assim, você vai ver os profetas falarem assim. Por causa de uma mulher que entendeu no relacionamento dela com Deus que tipo de Deus ela precisava. Já pensou nisso? No relacionamento com Deus, tem momentos, por exemplo, que eu quero que Deus seja meu pai. Principalmente por problemas familiares. Há momentos que eu quero que ele seja o médico dos médicos, se eu estiver principalmente passando por alguma doença. Eu sou psicóloga e eu já quis muito que Deus fosse meu terapeuta psicólogo. E eu falar com ele falando assim, eu estou no divã, preciso aqui desabafar. Mas o que significa Senhor dos Exércitos? Deixa eu tentar, como é que eu posso dizer, desenhar. E aí eu preciso que a sua mente acompanhe junto comigo. Lá em Daniel capítulo 9, não precisa abrir não, só título de curiosidade. Daniel estava orando
A primeira vez que Daniel, das primeiras vezes ali da profecia, Daniel orou, é porque eu não lembro o capítulo direito, tá? E o anjo veio, respondeu a Daniel, tal, passou um tempo, Daniel continuou, né, voltou a orar, e essa oração que está registrada durou 21 dias Daniel orando. Só que Daniel orando e não fazendo ideia do que estava acontecendo, não tendo noção de que há uma briga espiritual acontecendo quando a gente ora, quando Gabriel chega para ele e fala, Daniel, você é muito amado. Aí Gabriel nos abrilhanta com um cenário. E eu preciso que você desenhe junto comigo, imagine. Daniel ajoelhado na sua casa. Ele começa a orar, passa o primeiro dia, passa o segundo dia. E é estranho, porque nas outras orações Deus respondeu rápido e nessa, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, foi passando. Mas Daniel continuou orando. Quando chegou no 21º dia, o anjo encosta no ombro de Daniel e fala, Daniel, assim que você ajoelhou, o Eterno me mandou responder. Deus não demorou, Daniel. Não foi 21 dias para você receber a oração, não. Só que assim que eu vim, alguém me parou. O inimigo, príncipe da Pérsia. Satanás se colocou contra mim, impedindo que eu chegasse até você e lutamos. Duelamos, vamos dizer assim, por 21 dias. Até que Miguel, que estava no trono, olhando o que estava acontecendo, falou assim, vou ali resolver um negócio. Quando Jesus veste a armadura de Miguel, de comandante, Senhor dos exércitos, comandante do universo celestial, de todos os exércitos, aquele que não perdeu nenhuma batalha, nenhuma guerra, ele já venceu a guerra. Quando você clama assim como Ana, Senhor dos exércitos, é como se você falasse assim, Jesus, do seu trono, eu preciso que o Senhor vista essa armadura de quem nunca perdeu. E tome essa batalha que é minha nas tuas mãos e resolva. Porque quando eu lutei sozinha, quando eu tentei do meu jeito, o que aconteceu? Nada. Só perdi. É como Ana dissesse assim, durante muitos anos, Senhor, eu fui orando com o Senhor, mas eu fui tentando fazer do meu jeito, eu fui tentando fazer aqui, e não funcionou. Da minha forma não deu certo. Então, Senhor dos exércitos, vai na frente. Eu vou só atrás aqui ouvindo, só acompanhando, porque o Senhor vai resolver tudo, não vai nem precisar muito que eu faça. Quando o Senhor dos exércitos entra em cena, é para vencer. Quando o Senhor dos exércitos entra em cena na sua vida, entrega tudo, não fica com uma pontinha, não. Não, Senhor, resolve 99 que esse daqui eu cuido. Não, entrega tudo, deixa Ele resolver. Há umas semanas atrás eu falei sobre esse sermão lá na igreja de Itaipu, e um amigo que é militar, o Fernando, até falava que depois ele vai querer ver no YouTube. E ele mencionou uma coisa que é interessante. De todos os exércitos daqui da terra, todos, na sua grande maioria o comandante fica lá no cantinho, né, num bunker, comandando o exército. O exército vai, morre por uns homens que estão guardadinhos, protegidos, né? Mas no exército de Israel, daquele tempo, principalmente da Bíblia, o comandante ia na frente. Na frente. Atrás, não. Na frente. Quando a gente fala Senhor dos exércitos, não é Deus aparecendo aqui na retaguarda minha para me proteger, não. É Ele na frente, tomando a dianteira, decidindo o que precisa. Me dá um filho varão, Senhor, porque eu vou consagrá-lo a Ti. Na história bíblica, Deus sempre busca relacionamento com a gente. Deus está sempre indo ao homem fazer aliança. E o comentário bíblico menciona como talvez a única em que alguém foi propor uma aliança para Deus. Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Até Deus parou e falou assim, espera aí que eu tenho toda a atenção do mundo, isso é novidade. Nunca fizeram isso, calma aí, vamos lá. Ana, o que você quer? E quando ela propõe uma aliança, ela tem tudo bem detalhado, perceberam? Um filho varão, vai ser nazireu, ou seja, completamente separado, dedicado a ti. E ele vai te servir. Senhor, o meu sonho maior vai ser combinado com o teu sonho para a tua honra e glória. É um filho? Tem que ser para ti. É um carro?
Tem que ser para ti. É o celular? Tem que ser para ti. É o emprego? Para o Senhor. É o relacionamento? É para o Senhor. E se essas coisas me fizerem me perder? Tira de mim. Tira de mim, porque se algo me colocar entre o Senhor, entre eu e o Senhor, que me afaste de ti, tira de mim. É curioso porque Eli é um sacerdote muito parado naquele tempo, muito estagnado. Você vai ler em 1 Samuel, você vai ver sempre Eli sentado, encostado, parado. Não está muito ativo esse Eli. E ele era o sumo sacerdote da época. E olha que curioso, Ana foi ao templo orar, abriu o coração. O maior líder da época olha para ela e o que ele faz? Se junta para orar com ela? Não, o que ele faz? Vamos ver. Verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, mas não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, bêbada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. E Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana foi ao templo orar. Foi ao templo fazer um pacto com Deus, uma aliança. Algo que era só ela e Deus que poderiam entender. E no templo, lembra que eu falei? No templo. Eu falei dos irmãos, dos parentes, mas você imagina que o líder religioso possa julgar você de forma errada? Ah, pode. Esse líder religioso em si tinha os filhos fazendo tudo quanto era coisa errada, e é a Bíblia que está falando. Era bem possível que Ofni e Finéias, filhos de Eli, bebessem no templo, levassem prostitutas para o templo e fizessem absurdos no templo. E olha que curioso, numa época que estava raro uma cena de alguém abrindo o coração para Deus. Olha que situação espiritual Israel se encontrava, que o sumo sacerdote não conseguiu reconhecer que alguém estava orando. E confundiu com alguém bêbado. E deu uma bronca, estava pronto para dar uma bronca, estava bem errado. E sem saber o que ela orou, ele, usado por Deus, falou, vai acontecer. Deus já usou ele, né? Imagina, a mesma pessoa que serve para nos maltratar, Deus fala, não, peraí, volta, que você vai ainda proferir uma bênção na vida dessa mulher. Ela não vai sair daqui sem saber que Deus ouviu sua oração. Quando Ana entregou tudo ao Senhor, como é que ela saiu da presença de Deus? Como que Ana saiu da presença de Deus? Confiante. Como é que estava o rosto dela? Feliz, em paz. Já não tinha choro. Já não tinha lágrimas. Se tiver lágrimas, eram as de emoção e alegria. Por quê? Porque Ana tinha entregado tudo para o Senhor dos Exércitos. E ela falou, está com Ele, vou descansar e confiar. Porque todos os anos que eu orei, eu não fiz essa oração. Eu não realmente entreguei tudo, eu não consagrei tudo. Eu estava ainda buscando ser mãe por motivos talvez egoístas, errados. E é possível que o seu sonho, a bênção que você quer, ainda não tenha acontecido por motivos egoístas, motivos errados. E eu vejo questionando, eu sou num desejo absurdo de ser mãe. Isso não é indireto para meu marido, que ele já sabe. Eu sonho muito de ser mãe, mas às vezes eu falo assim, Senhor, mas qual é a razão para eu ser mãe hoje? Porque se for algo egoísta, se o Senhor me confiar algo que é maravilhoso, e eu não puder cuidar nesse momento, ou eu não tiver toda a compreensão da importância e responsabilidade, talvez não seja o momento agora. Será que a gente ora por isso quando pede um emprego?
Quando a gente tem que mexer nas finanças, Senhor, estou recebendo muito mais do que eu estou acostumada a administrar, né? Vem uma bênção muito grande, aí a gente vai querendo gastar tudo. Esquece de devolver a parte do Senhor, que é o dízimo. Deus deu muito mais e a gente fica assim, não, agora vamos torrar isso. Tem gente que faz isso, né? Sem nem falar, por que o Senhor me deu tanta coisa? O que eu tenho que fazer com isso? Não precisava disso. Alguma coisa o Senhor tem para mim, para outros, me mostra. A gente não tem consagrado a nossa vida ao Senhor, a gente não tem consagrado nossos planos e sonhos ao Senhor para combinar com a vontade divina. E aí Deus segura por misericórdia a mim e a você. Porque se Ele entregasse, porque o desejo do coração dele é nos abençoar, mas se Ele entregasse é capaz de nos perder e Ele não quer perder eu e você. E Deus não é um Deus mesquinho, não, tá? A Bíblia fala que a gente só não recebe porque a gente pediu mal, não sabe pedir. Eu quero convidar você, vai ter letra? Vai, me socorre. Quando eu estava combinando com o Rafael sobre esse sermão, eu falei, Rafael, tem uma música que eu quero cantar com a igreja no final. É a música do apelo, que é uma música de oração. Porque início desse ano, quando minha vida estava um caos, eu questionando decisões, assim, sabe quando a gente parece uma folhinha no vento na mão de Deus? Ele manda para lá, manda para cá, e você está assim, Deus, o que o Senhor quer? Para onde eu vou? O que o Senhor quer de mim? Eu estou perdida? Essa música começou a tocar no meu fone, e eu fui ouvindo, e eu falei assim, e essa música ela é conhecida, tá? Pode ser que tenha gente da harpa cristã que conheça, gente da igreja adventista que conheça com outra letra. Ela diz em fervente oração. Quando a oração ela é algo crescente, algo forte, algo sublime. Quando deixamos tudo no altar do Senhor, quando entregamos tudo no altar do Senhor, a gente vê o poder dEle, a gente vê a graça dEle. Sabe o que Deus mais quer hoje? Não é simplesmente te abençoar, é ouvir sua voz. É se relacionar com você. É mostrar para você quem Ele é e o caráter dEle, você se apaixonar e admirá-lo tanto, que é o caráter dEle que você vive por aí. Deus quer se relacionar com você mais ainda do que te abençoar, mas Ele quer te abençoar. Por isso eu quero convidar você, sentados, para todos podermos acompanhando em oração. Se você não conhece, você vê a letra. Se sentir vontade de cantar, está permitido. Porque essa música não é para eu cantar sozinha. É para você cantar onde você está em oração, falando, eu estou deixando no altar. A Ana deixou tudo no altar. E aí, ela sabe o que ela fez? Quando ela deixou tudo no altar, ela sentiu paz. Que é isso que eu quero que a gente sinta ao sair daqui hoje. Em nome de Jesus. Vamos lá. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, se tua tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração
te dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mais uma vez. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Você pode ficar em pé. E eu quero convidar você a fazer uma oração deixando tudo no altar, assim como a gente cantou, para você ver o poder que Ele tem. Confia sem reservas nesse Deus maravilhoso. Deixa Ele ir à frente na sua vida. Deixa Ele tomar as rédeas dos seus problemas, das suas batalhas, das suas guerras. Não sei quais são, mas Ele sabe. Para de falar para outros que talvez não entendam. Fala para Ele. Vamos orar. Senhor dos exércitos, bendito seja o Teu nome, Senhor. O Senhor ouviu o nosso clamor, ouviu a nossa oração. E o Senhor está lendo o nosso coração nesse momento. Sabe as nossas lutas, conhece as nossas dores. O Senhor entende mais do que qualquer um que estamos passando. O Senhor quer, Senhor, fazer algo maravilhoso, grandioso, nos abençoar. Consagrar a nossa vida a Ti é tudo o que precisamos fazer hoje. A nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossos bens, para que nada nos afaste de Ti. Para que possamos, Senhor, ser como um pequeno Samuel, totalmente entregues ao Teu serviço. Ah, Deus. Se há alguém aqui que foi ferido, machucado pela igreja, por líderes, que ele entenda que aqui, nesse local de adoração, o Senhor escuta, o Senhor vê. Que Ele não deixe jamais de Te adorar, como Ana e Eucana fizeram. Há muitos motivos para desistir, mas o Senhor nos dá um apenas, o Senhor, para prosseguirmos. Abençoe-nos, ó Deus, nesta manhã. Cuida de cada um de nós. Sê à frente nas nossas batalhas e vença elas, Senhor, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ana, meus queridos, o filho que ela orou se tornou sumo sacerdote, juiz em Israel. Foi especial. Depois você vai ver, ó, tem 2 livros só a história relatando tudo que ele fez por causa de uma oração, uma mãe de fé. Não desista, sigamos o exemplo e deixemos sempre no altar que maravilhas nós vamos ver. Deus nos abençoe.